Olá, bem-vindos! Meu nome é Ana Beatriz e com meu colega Ronald apresentaremos o projeto Albatroz Micro 2020. Agradecemos aos apoiadores e parceiros da SAI Aerodesign Brasil, que possibilitam a competição. A equipe trabalha pautada em um planejamento estratégico, no qual são definidas metas a serem alcançadas num horizonte de 2 anos. Em 2019, as metas definidas foram consolidar-se entre os 3 primeiros colocados na competição, buscar segurança financeira para a realização do projeto e aprimorar a gestão de conhecimentos da equipe. Com os objetivos estratégicos em mente e o regulamento em mãos, fez-se uma análise de pontuação com a equipe, observando pontos essenciais para um bom desempenho baseado na pontuação. Devido à semelhança do regulamento com 2018, analisou-se os resultados da competição de modo a tirar lições para 2020, considerando a colocação da equipe. Analisando as baterias de voo, percebeu-se que a eficiência estrutural e o tempo de desmontagem foram os grandes diferenciais da equipe em 2018. Entretanto, a carga paga da equipe mostrou-se inferior ao segundo colocado, considerando ainda que estes não obtiveram pontuação máxima na curiosidade. Já no que tange a parte do conjunto motopropulsor, foram constatadas 3 principais mudanças. A primeira é a permissão do uso das baterias LiPo. A segunda, o fim da influência do peso da bateria na pontuação. Ambos possibilitam conjuntos motopropulsores mais potentes. E a terceira consiste no aumento do volume da caixa, resultando em maiores dimensões do avião. Assim, conclui-se que o regulamento prioriza muito a carga paga na missão LAPS e exige que, para manter competitividade, as equipes aumentem significativamente o MTW da classe micro com relação aos anos anteriores. Portanto, foram analisados motores nunca antes utilizados pela equipe. Devido à parceria da equipe com a Scorpion, analisou-se o conjunto principalmente de baixo KV da fabricante, de modo a consumir menos corrente e possibilitando o uso de baterias mais leves. As análises dos motores utilizaram baterias LiPo 4S e 5S. Após as análises, definiram-se as metas que guiariam o projeto, sendo elas eficiência estrutural maior que 13,5, tempo de desmontagem inferior a 130 segundos, pontuar em todas as bonificações e voar com MTW na competição. O projeto conceitual teve início com um brainstorming, instigando a equipe a pensar em configurações de aeronaves que contemplassem as metas de projeto. Dessa forma, surgiram os 3 principais cenários, com diferenças no compartimento de carga: fuselagem de janela inteira, sótão com fuselagem desmontável e sótão com fuselagem parcialmente desmontável. De modo geral, os cenários já são conhecidos: a fuselagem janela em 2018 e fuselagem com sótão e desmontável em 2019. Assim, durante a fase de prototipagem, focou-se na fuselagem desmontável, além de melhorias ao avião de 2019 aplicáveis aos cenários, como fixação do tubo de cauda e para dispositivos de ponta desmontáveis, carenagem do motor e novas configurações de caixa. Com isso, implementou-se uma otimização multidisciplinar em MATLAB, desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo pelos integrantes, o MDO. Trata-se de um algoritmo genético com a função de otimizar, baseado em comportamento descontínuo com restrições de margem estática maior ou igual a 5%, decolagem em até 50 metros, equilíbrio da aeronave em subida, fator de segurança das estruturas maior que 1,5 e volume de caixa de até 36 litros. O MDO de 2020 segue como uma evolução da versão de 2019, porém deixando de ser multimissão. Complementando-se o banco de dados da equipe, otimizou-se o perfil S1223 para o aumento de eficiência com coeficiente de momento restrito e o perfil S1210 para redução de arrasto. Em relação ao ano passado, aprimorou-se o programa baseado na teoria da linha sustentadora de Prandtl. Desse modo, as curvas resultantes passaram a ser não lineares, obtendo-se maior certeza nos dados, principalmente CL máximo e ângulo de stall. Esse código, antes utilizado apenas para a asa, agora é usado no dimensionamento DH, que tem como caso crítico a rotação com MTW na decolagem. O EH foi definido como totalmente imóvel, aproveitando o aumento no volume da caixa que permite aviões MTW maiores sem grandes aumentos na área da superfície estabilizadora. Adicionou-se também o módulo de trimagem, garantindo o equilíbrio da aeronave em subida e voo nivelado dentro das margens de deflexão e stall DH. Além disso, adicionou-se a opção de fuselagem desmontável, criando 2 cenários de otimização, diferindo apenas nas configurações de caixa. Para a desmontável foram 9 configurações, na qual a fuselagem é considerada apenas como uma parede, enquanto para inteira contabilizou-se 33. Para atender a missão, dimensionou-se 2 compartimentos de carga fixa e lápis, e um terceiro para acomodar a parte elétrica, chamado pela equipe de sótão. Houve a adição de novos conjuntos motopropulsores devido à liberação das baterias LiPo, porém, sem a possibilidade de ensaios práticos, ajustou-se os dados teóricos com base na diferença entre teórico e real do ano anterior, aplicando-se uma correção de 75% nos dados. A fim de validar o otimizador, realizou-se uma convergência de variáveis. Esta apresentou um caminho claro para as variáveis aerodinâmicas, exceto para o perfil da segunda partição.
Já para os parâmetros de estabilidade, conclui-se apenas a convergência para EHs com baixos alongamentos, devido ao melhor aproveitamento da caixa. Além disso, o comprimento da fuselagem tendeu para o maior possível, enquanto a largura para o menor. Já o conjunto motopropulsor convergiu para o motor Scorpion S2 4020 630 kV com hélice 15.8. Após a conclusão das análises do MDO e revisão das áreas, percebeu-se uma vantagem do cenário desmontável em relação ao inteiro. Porém, um fator não considerado na otimização é o tempo de desmontagem, sendo que um acréscimo de 13 segundos no tempo do cenário desmontável inverteria a situação. Desse modo, utilizando o avião de 2019 como uma fuselagem desmontável, foram feitos testes para confirmar se a desmontável pode chegar ao mesmo tempo que a fuselagem inteira. Após poucos treinos pré-pandemia, percebeu-se semelhança nos tempos de desmontagem, sendo possível diminuir o tempo para a fuselagem desmontável com mais treinos. Desse modo, escolheu-se o cenário desmontável como aposta para a competição de 2020, que se sobressai em relação ao parcialmente desmontável por melhor aproveitamento de caixa. Passo agora a palavra para o meu colega Ronald. Com a asa resultante do MDO, buscou-se validar seus coeficientes aerodinâmicos comparando os resultados de simulações CFD com os fornecidos pelo LLT, devido à indisponibilidade da realização de ensaios. No dimensionamento dos ailerons, fez-se análise considerando um estado de rolamento puro, a fim de encontrar a taxa de rolagem da aeronave e, com isso, calculou-se o termo PB sobre 2V, visando um valor maior ou igual a 0,1, maior que o recomendado pela literatura, porém adequado com base na experiência da equipe. Além disso, a posição do aileron é justificada devido à troca de perfis na asa, sendo colocado entre o início da segunda partição e o início da transição de perfis. Portanto, postergou-se a transição de perfis da asa de modo que garantisse uma continuidade e os coeficientes da mesma foram revalidados. Com o objetivo de reduzir o arrasto induzido, a equipe adotou um modelo de elíptico de endplate desmontável, devido à sua simplicidade e por não interferir no volume de caixa. No projeto DH, as análises preliminares de trimagem em subida revelaram que a deflexão necessária era maior que o stall DH. Tentando reverter a situação, aumentou-se seu volume de cauda, porém, a asa acabava estolando devido à rotação excessiva da aeronave. Por isso, optou-se por trocar o perfil pelo mesmo utilizado na ponta da asa, aumentando o CL0 e resolvendo os problemas de trimagem e rotação, além de manter as dimensões menores da IH. Para evitar o impacto da EH no chão durante a corrida de decolagem, além de diminuir a influência do downwash, inclinou-se o braço de cauda levemente para cima. Na EV, optou-se novamente por ser totalmente imóvel, para cumprir o objetivo primário de redução de dimensões da superfície. A utilização de perfil na EV se deu por análises de CY-beta e espessura máxima para equivalência com de placa plana. Para seu dimensionamento, utilizou-se o caso crítico de pouso com vento de través, levando em conta as equações de equilíbrio de momentos em torno dos eixos x e z e de forças em y. Já o beta máximo considerado na análise foi calculado com base nas velocidades de aproximação do avião para pouso e uma média da velocidade rajada máxima de São José dos Campos na época da competição. Assim, obteve-se a deflexão do leme, aileron e ângulo φ da asa necessários para satisfazer a condição e garantir um pouso bem-sucedido. Para proteger os componentes elétricos, reduzir a interferência do escoamento na hélice e reduzir o arrasto, estudou-se a criação de uma carenagem que foi simulada em CFD usando o software ANSYS Fluent. Assim, pôde-se perceber uma redução na força de arrasto e na recirculação de ar ao redor da fuselagem. Tendo todas as superfícies tentadoras definidas, calculou-se as polares utilizando LLT e baseando-se na metodologia adotada por Roscan. Também foi traçado, através de análises da bateria utilizada, o gráfico que dimensiona seu consumo para cada fase do voo, a fim de se obter um fator de segurança. Não havendo a possibilidade de ensaio dinâmico, a equação dinâmica da hélice foi obtida utilizando a tração estática do motor adquirida no ensaio em bancada e o comportamento teórico da hélice 15.8 presente no banco de dados da PC. Assim, foi possível usar a ferramenta Curve Fitting presente no software MATLAB para obter a equação corrigida de tração dinâmica do conjunto motopropulsor. Portanto, o conjunto motopropulsor utilizado consiste em um motor Scorpion S2 4020 630 kV, hélice 15.8 e bateria LiPo 4S 2200 mAh. E com asa e H pode-se traçar o gráfico de carga paga por altitude e densidade, assim como o envelope de voo.
O projeto elétrica foi pautado em conseguir a máxima eficiência nos servos em relação à massa por torque e uma bateria capaz de realizar a missão com uma margem de segurança. Foi realizado um ensaio para certificar-se que a bateria dos servos seria suficiente, no qual foi possível medir a corrente de cada servo de acordo com o máximo esforço exercido e dimensionar os cabos adequadamente. Procurou-se colocar o receptor longe de qualquer fibra de carbono ou material que causasse interferência, e assim obteve-se o diagrama elétrico da aeronave. Para encontrar as condições de voo críticas, utilizou-se a norma CAR Parte 3, e as distribuições nas superfícies tentadoras foram retiradas no software Tornado. Já para os trens de aterragem, foi usada a norma JAR VLA. E após ter o diagrama VN em mãos, foi possível retirar as cargas críticas da aeronave. Como a aeronave projetada atendia os pontos essenciais estipulados na análise de pontuação, uma planilha de massas foi feita a partir da estimativa de massa de cada componente, para decidir quais necessitavam de otimização e atingir a curiosidade de peso vazio. Com as cargas dos componentes obtidas, o projeto estrutural foi pautado em conseguir componentes seguros que fossem leves, visando maximizar a quantidade de carga paga levada. No dimensionamento das estruturas, avaliou-se tensão e deslocamento. Para isso, utilizou-se o pacote HyperWorks de simulação da Altair com o solver OptiStruct e algoritmos computacionais desenvolvidos pela equipe no software MATLAB. Devido ao MDO convergir para asas de altos alongamentos que ocasionam altas deflexões, avaliou-se a presença de um strut juntamente com variações na seção transversal ao longo do comprimento, de forma a reduzir seu peso. Com o pacote HyperWorks e o Inspire, empregaram-se otimizações objetivando minimizar massa, alcançando reduções da ordem de 7%. E para garantir a segurança, comparou-se com o programa desenvolvido pela equipe, que foi validado por meio de ensaios nos anos anteriores. Para descrever os fenômenos aeroelásticos de divergência e flutter, foram feitas simulações usando o modelo de FEM no software FEMAP, tendo o NX-Nastran como solver. As frequências utilizadas foram obtidas em simulação numérica pelo FEMAP. A partir dos dados obtidos, pôde-se ver que os fenômenos de flutter e divergência não ocorrerão dentro do nosso envelope de voo. Já para o fenômeno de reversão de comando, fez-se uma análise dinâmica no software XFLR5 para diferentes deflexões e seções do aileron. A velocidade obtida foi de 22,15 metros por segundo, estando dentro do envelope de voo, porém acima da velocidade de manobra. Para análise do comportamento dinâmico da aeronave, utilizou-se autovalores e autovetores obtidos por software em MATLAB. A qualidade do voo é avaliada segundo a norma 1000F, e as fases de voo analisadas foram as de cruzeiro, subida e descida, para situações antes e depois da manobra lápis, verificando seu comportamento nos modos dinâmicos de curto período, fugoide, Dutch roll, rolagem e espiral. Com os resultados, viu-se que o modo espiral é o único que não apresenta nível 1, entretanto, pode ser corrigido com comandos do piloto sem dificuldades, não havendo a necessidade de reprojetar superfícies. Com as otimizações feitas e projeto finalizado, obteve-se a configuração final da aeronave para realizar a missão. Assim, a equipe encontra-se confiante quanto à competitividade do projeto, garantindo uma aeronave segura que atinge todos os objetivos propostos. Agradecemos novamente aos apoiadores e parceiros do projeto Aerodesign que tornam a competição possível. E agradecemos também aos patrocinadores e apoiadores da equipe, que permitem a elaboração de um projeto cada vez melhor e a formação de uma equipe de pessoas cada vez mais capacitadas. A equipe está à disposição para qualquer dúvida pelo e-mail equipealbatrosodesk@gmail.com e agradece a atenção de todos. Muito obrigado.